linguagem, propósito, para você entender como é que nós estamos construindo essa comunidade no jeito de ser igreja segundo Jesus. Então, eu quero reforçar dizendo que você veio em um bom dia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós estamos em uma série onde eu estou falando sobre uma igreja inabalável. Estou falando sobre a igreja de Jesus. E hoje eu quero falar sobre um evangelho inabalável. Eu quero que você prepare o seu coração na medida do possível. Se você quiser agora, eu posso te dar 1 minuto. Se você achar que é relevante, que é importante, eu posso te dar 1 minuto para você pegar o link desse culto agora e mandar para pelo menos 3 pessoas que você entende que precisam ouvir esta palavra. Eu vou te dar 1 minuto agora. Pode abrir o seu celular. Entra lá no YouTube da igreja. Se você não está na lista de transmissão, se você estiver, você já recebeu o link aí. Você entra lá no YouTube da igreja, Aba Church Marlboro, você vai ver o link, vai ver o vídeo sendo gerado lá agora. Clica lá em share, ele vai abrir para você a opção de copiar o link, envia na sua lista de transmissão ou envia para pelo menos, no mínimo de 3 a 5 pessoas agora. Provoque até aqueles que estão mais longe, dizendo, olha, se você tem saudade de uma mensagem bíblica, cristocêntrica, do evangelho inabalável, estou mandando para você aí agora esse link. Entra aí e assista agora, ok? Eu garanto para você que ele não vai mais ligar para você depois de hoje. Não estou brincando, ele vai te agradecer muito, tá bom? É porque, gente, esse é um culto importante para nós hoje. E a reflexão de hoje, ela é muito, muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Então eu recomendo a você que assista mais vezes. Depois, ao longo dos dias, assista de novo. Para que você possa internalizar essa palavra e pôr-a em prática. Colocá-la em prática, tanto quanto possível, ok? Muito bem, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, e abra, por favor, no capítulo 22 de Lucas. Lucas, capítulo de número 22. Ok, o versículo de número 1... Se você pode me acompanhar, se não, fique atento, por favor. A gente vai ter uma leitura um pouco extensa, mas eu preciso fazer isso, ok? Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamado a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. A primeira leitura vai até aqui. Esse capítulo 22 de Lucas, especialmente ele, na forma com que ele está, à medida que você vai lendo esses instantes finais de Jesus e como as coisas vão se desenrolando, existe um contexto de várias coisas acontecendo aqui. A gente chama de harmonia dos evangelhos. Quando você lê momentos semelhantes, em instantes semelhantes, você percebe numa visão panorâmica, é como se você olhasse uma fotografia por 2, 3 vezes e a cada olhar você descobre uma coisa diferente. Então Marcos vai olhar de uma forma, Mateus de outra forma, Lucas de outra forma. Mas quando você entende o contexto que está acontecendo, você percebe que muita coisa está sendo processada aqui, não é?
o lugar que deveria ser preparado, Satanás tomando a mente de Judas, Judas negociando Jesus pelas costas. A versão de Marcos diz que ele precisa se ausentar à noite, porque tudo aquilo que faz escondido é melhor nem que seja contado, porque se fosse para ser contado, para ser escondido, era melhor não ter sido feito. Traidor, fraco, covarde, né? Possuído por Satanás, enfim, tem muita coisa acontecendo. Lucas está sendo bem brando aqui, dizendo, e Satanás agora toma a mente de Judas, Judas negocia, como é que a gente vai entregar? Cuidado com o alvoroço, pode ser que chame a atenção da multidão e a gente pode ter problema com o povo, envolve política, jogo de interesse, posicionamento, manipulação, etc, etc, etc. Mas é interessante o que está sendo processado no coração de Jesus. Diante de tudo isso, o que está por vir. E os textos que nós vamos lendo, os versículos que vamos lendo aqui no capítulo 22 de Lucas, que é um capítulo gigante, Jesus faz questão de deixar claro quanto à sua natureza na condição de filho do homem, que definitivamente ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E não importa o que esteja acontecendo em torno dele, o seu coração é um coração de quem veio para servir. E quando você olha Jesus envolvido nessa trama, olha o coração dele. Gente, precisamos de um lugar, é a hora do sacrifício, o momento dos pães asmos, o sacrifício da Páscoa, eu quero estar com vocês, depois você vai ver a intensidade disso. Eu desejava ardentemente. Quer dizer, o coração de Jesus, você vai fazendo a leitura do coração de Jesus, do que ele esperava, do que realmente ele queria que acontecesse. Então, a exemplo do ministério de Jesus, nós aprendemos algo bem interessante aqui. A vida e o ministério de Jesus e a sua entrega para servir as pessoas não foi nada fácil. Não foi nada fácil. E eu me lembro quando os meus pastores, lá antigo, na minha adolescência e juventude, eles tinham uma frase, porque não significa que o que se entendia há 10, 15 anos atrás é errado. Na verdade, era uma limitação, era até onde podia se alcançar. Mas normalmente se dizia uma frase assim, ó, toda prosperidade excessiva para um líder espiritual é negativa e desnecessária. A exemplo de Jesus. Infelizmente, especialmente no Brasil, criou-se a ideia de que um pastor bem-sucedido, ele precisa ser milionário. Eu acho bem distante do que foi impresso por Jesus. A sua singeleza, a sua entrega de coração, totalmente desnecessária. Ok. Pontos de vista, talvez pessoais. A exemplo de Jesus, que é o nosso modelo, você percebe que o seu coração servidor, o seu exercício ministerial era extremamente desconfortável. Tenso, intenso, o tempo todo. O seu coração exalava uma natureza divina, embora sendo Deus, não tendo por usurpação de ser igual a Deus, mas aquele coração intenso de estar servindo a todos. E ele vai nos deixando um modelo, como se ele dissesse assim, ó, nós que lideramos no ambiente da igreja, nós que lideramos pessoas para o céu, em ambiente da igreja, olhe para Jesus e veja o que ele passou. É como se fosse uma espécie de consolo para a gente. Consolo. Olhe para Jesus. Se foram capazes de fazer com Jesus, o que vão fazer por você? Há uma expressão bíblica no momento da ceia que fala muito alto, porque revela o que o coração de Jesus estava transbordando. Quando você lê Lucas no capítulo 22, no versículo 15, Jesus diz assim, ó, eu desejei ardentemente, eu desejei muito que esse instante aqui com vocês, que essa Páscoa aqui com vocês acontecesse exatamente como está acontecendo agora, antes que eu padeça. Aí os caras estão lá, Satanás na mente de Judas, politicamente correto, influência, negociata, e os discípulos todos perturbados e agitados, e Pedro com a sua mente quase roubada, e Jesus dizendo assim, arruma um lugar para a gente comer, arruma um lugar para a gente comer, eu desejo, porque essa expressão, desejar ardentemente, a intensidade, desejar ardentemente, Jesus não precisava deixar isso dessa forma tão intenso assim.
Mas ele faz questão de dar intensidade aqui. Ele mostra a gravidade do momento. Só que se você ler assim de uma forma tipo, ó, que texto legal. Não. Todo céu e terra, toda força da divindade, toda movimentação do interesse da vontade de Deus, se inclinou para que aquele instante da mesa acontecesse. Não é uma coisa simples. É que a gente lê rapidinho, ó, arruma um negócio para a gente comer. Mas tudo muda quando você lê. Eu desejei ardentemente que esse dia chegasse. Porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Mas naquele instante de comunhão junto da mesa, eles estavam diante da manifestação da vida de Deus mais plena possível. Eles estavam diante da explicidade de Deus entre amor e acolhimento. Cara, isso é muito interessante. Senhor, e agora o que a gente faz? Agora a gente come. Junto. E ele diz assim, ó, antes que eu padeça, antes que eu morra. Senhor, tudo isso é só para a gente sentar e comer, é só para a gente sentar e comer. Gente, eles estavam diante da encarnação da vontade de Deus. Ele estava diante da encarnação da vontade de Deus. Você consegue ter a ideia? Você consegue dimensionar com profundidade quais são os desejos de Deus por você? Ele se fez homem, habitou entre nós, a manifestação da vontade de Deus, o verbo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, e daqui a pouco ele deixa escapar. Eu contei nos dedos o dia para comer com vocês essa Páscoa. O detalhe, o quanto de profundidade há no coração de Deus com relação àquilo que Ele deseja viver com a gente, como igreja. E eu volto a bater nessa tecla. Algumas pessoas até já se chatearam, mas eu não tenho compromisso com o que você entende, eu tenho compromisso com o que eu falo. Eu sei que choca a condição de Israel nesse instante. Nós não somos Israel, nós somos uma noiva esperando um casamento. Então não vem se equipar, se vestir, se judaizar. Tira isso da sua cabeça. Senão ele morreu em vão. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por causa disso removeu-lhes o sacerdócio para as nações e deu a um povo, uma nação que não era povo, uma nação que não era contada, uma nação gentílica que não era esperada, e posicionou sobre esta nação a autoridade. Então se valorize. O fim para a igreja é um casamento. Uma outra observação importante que a gente tem ao longo desse conteúdo, enquanto ele se desenvolve, quando ele usa o tempo verbal, eu desejei muito, ou eu tenho desejado ardentemente, ele deixa entender que ele esperava isso há muito tempo. Ele já esperava isso antes de qualquer outro tempo. Já havia nele um desejo de que aquele tempo acontecesse. A Bíblia diz que Deus é forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso. Então, quanto tempo aquele Deus forte esperou por aquele momento? Oh, Deus forte. Quanto tempo esse Deus forte esperou por aquele momento? Quando foi o momento exato em que Jesus desejou comer com eles? Quanta força Jesus usou para colocar aquele desejo em prática? Quanta força! Qual foi o nível de paciência e espera? E a intensidade e a tensidade das coisas em volta dele. E ele ali, Judas endemoniado, e negocia o preço. E os homens agitados, ele diz, prepara um lugar para a gente comer. E ele está esperando isso. E Jesus desejava, ele ansiava o que iria acontecer na mesa. Porque o que iria acontecer na mesa
iria determinar o quanto eles poderiam ser capazes de lembrar a respeito da cruz. Porque se você não entender o que a mesa significa, a cruz perde o sentido. Vou falar de novo. A mesa era importante para se entender. Jesus dá a importância. Antes que eu padeça, comamos. Ele dá um nível de importância. Porque se a mesa não for relevante para nós, a cruz não significa nada. Quando Jesus ressuscita, ele joga. Vamos ver se os caras entenderam. Olha como é difícil pastorear. Olha exemplo de Jesus. Vamos ver se os caras entenderam. 2 discípulos caminhando de volta para Emaús. Você viu o que aconteceu? Terrível. Mataram o cara. Empurraram a pedra, o tamanho do mundo. Ninguém tira de lá. Você não pode ser exagerado. Já se ouve boatos de que algumas mulheres o viram pela manhã. Ninguém prova nada. Às vezes as mulheres acabam falando, mas tem. Não, mas... Cara, eu só sei que eu estou cansado. São 11 quilômetros até Emaús. A gente deixou tudo por causa desse cara e Jesus vai junto com ele. Que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós? Jesus está dizendo assim, vou ver se os caras entenderam. Eu vou jogar o verde, ok? Do que vocês estão falando? Aí começa uma disputa. És tu, o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das últimas coisas que aconteceram, por onde você andou? E Jesus diz assim, quais? Jesus está esperando o testemunho. O que Jesus estava esperando? O testemunho da mesa. O que eles falam? Pois é. Aí eles pregam para Jesus. Jesus, o poderoso em obras, enviado de Deus. E Jesus, quase lá, vamos ver se eles... Mas mataram ele. Jesus diz, não entenderam nada. Aí o que Jesus fez? Me dá 1 minuto, que eu vou lá e morro de novo e explico como eu fiz isso. Jesus não morreu de novo para explicar como se fazia aquilo. E no partir do pão, ele voltou para a mesa. Quem conhece o texto já pode dar glória a Deus, velho. Vamos comer? Vocês não entenderam nada do que a cruz significa? E quando ele parte o pão na mesa, os olhos se abrem e diz, olha, queima o nosso coração quando falava. E abrindo os olhos já não puderam mais vê-lo porque estava em Jerusalém com a igreja. Você sabe por que algumas pessoas correm da mesa? Porque não sabem nada sobre a cruz. Não significa nada para eles a cruz. Pelo menos era o que Jesus esperava, que eles entendessem o propósito da mesa. Agora, pasmem vocês. Por isso que Jesus é um exemplo pastoral para a gente. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja aqui. Irmãos, Deus nos plantou aqui. Não é por acaso. Todo mundo pergunta, o que é isso? Não tem como explicar o isso da aba. O Senhor fez assim. Então escute isso. Olha que coisa maluca, Jesus está ali com os caras. Eu quero comer com vocês. Eu quero revelar para vocês a intenção da mesa. E olha o estresse. Quando Paulo conta a respeito disso, ele diz assim, na noite em que foi traído. Troço quebrando, todo mundo esperando. Vamos pegar, Satanás endemoniado com Judas, Judas endemoniado com Satanás. E tudo na mesa, e Jesus, vamos comer. E Paulo diz, na noite que ele foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu. Quer dizer, ele não retrocedeu, ele não desistiu, ele não parou. Não importava o que estava acontecendo fora dele, nada o tirava. A ansiedade de ninguém o tirava do propósito. Então, na noite em que foi traído, ele continuou. Tem gente que enfrenta algumas aflições por aí e desiste da vida. Mas tem que desistir mesmo. Se é para cair, cai logo de uma vez. Cai logo. Que você tenha a sorte de cair num lugar de segurança. Porque ambiente espiritual é para você ter segurança até para cair. Tudo naquela noite cooperava para dar errado. Era para ser uma desgraça. Tudo. Mas ele derrama o coração. Cara, eu morro com isso. Ele derrama o coração. Ele derrama a vida.
Ele se derrama por seus discípulos. A Bíblia diz, versículo 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa. Eu vejo Jesus. Cara, se ele guarda o coração dele na força de um Deus para esse dia, imagina o que não borbulhava dentro dele. Eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que eu não vou comer mais ela até que se cumpra o reino de Deus. Me deu cálice, me deu cálice. E tomando o cálice, deu graça e diz, tomai, e repartiu entre eles. Porque vos digo que já não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu. Coma, coma, coma todos. Todos comam, façam isso em memória de mim. E ele diz, conseguem sentir? E ele dá para os caras, coma. E ele assim, mastiga, mastiga. Isso, morde, morde, morde. Agora toma aqui esse, toma esse. Toma esse. Yes. Consegue sentir? Esse é o Novo Testamento do meu sangue. Esse é o Novo Testamento, é o novo tempo. Eu estou derramando por vocês. Não, tudo bem, alguém que está comigo na mesa vai me trair, mas esse é o Novo Testamento do meu sangue. Cara, é inadmissível. Jesus se entrega. Ele está, por antecipação, se derramando em sacrifício. É um serviço voluntário. É uma entrega extrema. E aí? O que vocês sentiram? Os idiotas. Levanta na mesa e diz, e uma discussão acalorada é gerada na mesa, perguntando a Jesus quem ocuparia o seu lugar depois que ele fosse embora. Jesus disse, eu vou ter que morrer. É para morrer. É para morrer. O que vocês estão sentindo? Um maluco levanta, puxa de uma espada, tô aqui para o que deve é, vou me arregaçar com todo mundo, e o outro levanta e diz assim, e quem é que vai assumir o teu lugar? E a Bíblia diz, e discutiam, queria eu estar inventando isso, e começaram a perguntar entre si, quem seria o maior entre eles? Versículo 24, quebraram o pau, e houve também uma forte contenda entre eles, para saber quem era o maior. Não entenderam nada! Nada! Eu entendo, Jesus. Agora você sabe como eu me sinto muitas vezes. Uma prova. O que você está sentindo? Quem vai assumir seu lugar? Que essa parada de curar, andar sobre as águas, expulsar demônios e manipular elementos com autoridade milagrosa, cara, essa parada é muito louca. Não, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Não! A cruz não significa nada se você não entender a mesa. É por isso que ninguém te tira da mesa. Porque a mesa não é de instituição, a mesa não é de homens, a mesa é de Deus, a comida quem preparou foi Deus, quem desejou ardentemente foi Deus, mas tem Judas endemoniado na mesa, deixa que coma, até Judas coma. E aí, o que vocês estão sentindo? Tinha até uns dois meio fracos da cabeça, chegaram em casa, tistinho abatido. Aí a mãe levanta e diz assim, o que foi, meus filhos? Jesus é difícil, não dá acesso. Nós estamos até com arma para botar para quebrar, mas a gente tem que ter uma posição mais próxima dele. Aí a mamãe fala assim, diz que a mamãe amanhã vai falar com o mestre. Jesus, tem dois meninos lá em casa, menino bom, gente boa, educadinho, são meio tímidos, quase você não vê eles, mas quais a chance de um ficar à sua direita e outro à esquerda?
Jesus. Meu irmão, esse irmão vai te ajudar no ministério. Ele vai servir ao seu lado. Mas vai tirar o que é meu? Deixa ele servir com você. Ensina para ele o que você está fazendo. Mas isso é meu. E essa batalha ela é antiga. Essa é uma batalha antiga de Deus com as pessoas que, ao invés de observar os ensinos de Deus como eles são, eles concluem, a Bíblia chama de preceitos humanos sobre o que Deus disse. Gente, quando eu falo assim, o pessoal diz, nossa, pastor, é muito sistemático. Se eu falei para você amarelo, e você escolheu entender laranja claro, culpa é sua. Eu falei amarelo. Você escolheu laranja claro porque quis. Porque o preceito humano diante do que é doutrina de Deus é a nossa conveniência de interpretar a partir da gente como a gente quer. Não é bem assim, pastor. Mas se Deus falou divinamente, como Pai, como Deus em sua soberania e santidade, não substitua por aquilo que você acha que poderia ser melhor. Deus não soube muito bem como dizer. Deixa eu traduzir para você, porque tem coisas que não funcionam assim. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 29, vamos ver se eu acerto aqui. Isaías capítulo 29, e o versículo de número 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Sabe com os lábios, mas o coração está longe. E o seu temor para comigo se transforma em preceitos, em mandamentos de homens em que foram instruídos. Então Jesus está dizendo, comeu o pão, bebeu o cálice, o que vocês sentiram? Revolução, espada na mão, me arruma o teu lugar, quem entre nós é o maior? Não, vocês devem estar muito cansados, eu vou ajudar vocês. Pão, cálice, mesa, paternidade, acessibilidade, acolhimento, evangelismo, discipulado, serviço. Não, gente, eu acabei de lavar o pé de vocês. Eu acabei de lavar o pé. Entenderam? Aqui está a espada, revolução, quem vai ser maior entre nós? Esse é o risco. Esse é o perigo de viver um evangelho segundo a conclusão que nós tiramos. E não segundo os ensinamentos que Jesus transferiu sobre nós. Sabe por que muita gente está em conflito? E não flui, não funciona e não acontece? Alvos fáceis de mentira, engano, manipulação, desonra. Porque não vivem um evangelho segundo o evangelho de Jesus. Não praticam o evangelho. As conclusões tiradas são conclusões segundo o que a gente acha que serve para a gente. Jesus estava falando de comunhão, de acessibilidade. Jesus estava falando de perdão. Jesus está falando de entrega. Eles entenderam luta armada e quem podia ser mais forte. E o grande problema aqui, gravíssimo,
é que na maioria das vezes os filhos de Deus não se deixam ensinar pelo Espírito de Deus, mas se apressam em tirar conclusões a respeito do que receberam de Deus, baseado unicamente na sua mente e experiência humana. Se fosse para isso, Jesus não precisava ter vindo. Cada um cria o seu a partir da sua experiência pessoal. Pela falta da entrega do nosso coração, muitas vezes em oração disciplinada, a oração resolve tudo. Sabe aquela história, a hora que melhora? Não é piada, é verdade. É verdade. O ensinamento pelo Espírito, quando ele é desprezado, através da resignação, disciplina, entrega à oração, tempo com Deus, as pessoas acreditam na conclusão que elas tiram a respeito da sua humanidade e não se dão conta do que realmente Deus disse, do que o Evangelho se trata. E é um perigo permitir que a nossa humanidade conclua ensinamentos que são únicos e exclusivos de Deus. Então não é como eu quero acreditar, porque me é conveniente. Deus, ele nos ensina como Deus, ele nos ensina como Pai. Porém, quando nós escolhemos interpretar o que ele disse a partir da nossa experiência humana, a gente está enfraquecendo o processo, quando não acabando com ele. Então não foi mais Deus que falou, foi a gente que entendeu. E qual é o mal nisso? Qual é o problema de você receber uma orientação de Deus e interpretar a partir da sua experiência humana? É que a natureza divina e o caráter de Cristo, ele não pode ser gerado em você assim, não se forma. Tem que se formar segundo a natureza da excelência, da essência, da natureza divina, do caráter de quem Cristo é. E isso tem um nome, isso é chamado de dualidade. Agora você vai entender os conflitos que você vive. Isso é chamado de dualidade. O que é dualidade? De um lado nós temos uma orientação divina, mas do outro lado nós escolhemos a orientação humana. Espero que ninguém aqui seja dependente de profeta guru, né? Deus é mais. Com todo respeito, gente. Dom é dom. Graça de ver a palavra de conhecimento. Amém. Amém. No começo, quando eu iniciei meu ministério, eu sofria muito com isso. As pessoas ligavam para minha esposa. Tiveram a capacidade de perguntar assim: o pastor só prega? Ele só prega. E a Vivi perguntava: por que, irmão? A gente precisava de um pouquinho mais. Uma revelação de CPF, de nome, uma coisa de cor de placa, um manto, uma macumbinha meio forte, assim, evangélica, para dar uma impressionada. E aí a Vivi falava assim: meu esposo é um pregador do evangelho. E o cara falava do outro lado: mas só. Até o tempo. Nunca houve um tempo. E eu vivi esse tempo por meses e por anos no Brasil, em que a fome do evangelho foi tão grande. Pessoas na dualidade. De um lado a orientação divina, mas do outro lado escolhendo a orientação humana meio que filtrada. Nós perdemos pessoas aqui pela necessidade que tinham de uma atenção. Existe uma codependência gerada nas pessoas, e quando eu falo sobre isso as pessoas não entendem. Você não precisa de mim. Você precisa de Deus. Assim como eu não dependo de vocês, eu dependo de Deus. Todos vocês são importantes para que essa causa aconteça, mas não dependo de vocês. Se amanhã ninguém mais voltar aqui e é o tempo de parar e a gente encerra tudo e eu tenho que sumir desse lugar porque você desistiu, eu entendi que o tempo acabou. Mas eu não dependo, eu dependo de Deus. Então para que o Senhor serve? Eu te ajudo a entender o que é um evangelho excelente para você se encontrar com Deus que você precisa. Agora, se você entender aqui, eu luto com você todas as guerras que você quiser. O que eu não consigo absorver é essa codependência exagerada de exclusividade, de atenção exclusiva. Aí nós perdemos pessoas, por exemplo, que foram embora, porque acharam uma igreja, em que quando vão comprar um carro, liga para o pastor, aí o pastor diz: é Ford ou GMC? Deus me revela GMC. Qual a cor do carro? Não, é melhor que seja azul. Mas não esqueça,
Coloque uma meia branca, não esqueça de uma gravata específica, porque é Deus que está fazendo. Aí a pessoa até mandou um recado dizendo, agora eu me sinto orientada espiritualmente. Ah, é bom que vá. Ah, não, esse trabalho não. Não, esse trabalho não. Não. Agora, quando eu percebo a fome, a intensidade, eu luto as guerras com você. Até o fim. Até o fim. Dualidade. Por isso que há muitas pessoas na igreja com a mente dividida entre a condição, olha só, você vai entender. Mente dividida por causa da dualidade. Entre a condição com que você se acha agora, a condição com que você se encontra agora e a natureza daquele a quem você representa. Já teve a sensação que não bate? Como que posso ter a natureza de um filho de Deus e me encontrar nessa condição de vergonha que eu me encontro agora? Que dualidade é essa? Que medida, que condição é essa? Como que pode eu ter sido gerado de novo, estar de glória em glória, de fé em fé, galgando a estrutura de um varão perfeito, a mentalidade de Cristo, transbordando a natureza de um filho de Deus e me encontrar na situação que eu me encontro agora? Porque em algum momento, o evangelho, que já não era mais o inabalável, se tornou conveniente. Você deu a interpretação a ele que você quis. E Jesus está dizendo assim, come, é pão. Pode, bebe, vinho, meu sangue. Entendeu? Já pode pegar a espada e começar a ver quem é maior entre nós. Você percebe? Ele está sendo claro. Eles escolheram entender diferente. Até hoje se repete a mesma coisa. E começaram, versículo 23, a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Quando ele está denunciando a Judas. Aí o 24, e houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Aí ele olhou e disse assim, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Quer dizer, uma discussão acalorada. Jesus começa a acalmar os ânimos. Os discípulos, eles interrompem a intimidade da mesa para essa discussão estúpida. Eles estão tendo uma crise por poder. Você sabe quem eram esses caras aqui? Qualquer semelhança é mera coincidência, qualquer coincidência é mera semelhança. Você sabe quem eram esses caras aqui? Operários braçais da pesca. Peões do mar. Sabe o que significa isso? Era orgulho para o judeu ser intelectualmente ativo e destacável na sua comunidade. Se você não servia para pensar, você era rebaixado a peão de qualquer coisa. Peão do mar, cheirando a peixe, discutindo quem ia mandar. Depois de Jesus, eu quero morrer, por isso morreu. Não, devem ser fariseus, nobres, devem ser eruditos, devem ser críticos, severos, comportamentais, religiosos, doutrinários. Talvez eles tenham um ponto de vista diferente, não seja necessário tanta cruz. Vamos rever, porque quem sabe a gente pode governar. Peão fedendo a peixe. Peão de pesca. Que o máximo que podia fazer é pegar uma espada e dizer, quem vai mandar depois do Senhor? Ah, eu não quero nem lembrar do Brasil. E das igrejas por onde passei. Está explicado. Não se entendeu a mesa, a cruz perde o significado. Se você não servia para ser um líder espiritual, se você não servia para ser um estadista ou um representante de cultura e religião nos seus dias, pela intelectualidade do qual os judeus se vangloriavam para competir com os gregos, peão de pesca. Eram bárbaros, eram brutos, eram ogros, eram mal educados. E Jesus está trazendo a finesse da eternidade para eles.
Vamos sentar na mesa e comer como gente. E vamos desfrutar do propósito que tem aqui. E aí a gente está, Jesus para e vê peões da pesca discutindo quem vai mandar. Literalmente, onde amarrei meu jumentinho. Onde amarrei o meu jumentinho. Ele tinha acabado de lavar o pé deles. Diante deles estava a sabedoria maior do que Salomão. O cara desceu para lavar o pé deles. Para ver se eles entendessem o significado, a importância. Aí Jesus diz no versículo 26, com uma doçura sem precedentes: é assim que os reis se movem com sua autoridade. Versículo 26, mas não sereis vós assim. Quer dizer, vocês não farão assim. Ele não diz vocês não farão, ele diz vocês não sereis, porque é uma questão de natureza. Vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Vocês não são dessa natureza. Esse não é o nosso caráter. Essa não é a nossa essência. Essa não é a nossa intencionalidade. A gente não vem para a mesa para discutir quem é mais, quem pode mais, quem briga mais, ou quem é mais valente. Nós não somos assim. E se você faz melhor, faça! Por favor, faça! Então faça! Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aleluia. Eu não sei, talvez a forma de você me ouvir, você pode de repente dizer assim: pastor, então o evangelho é muito complexo. Sim, ele é complexo, mas ele não é complicado. Ele é simples. Ele é complexo porque ele envolve toda uma questão emocional, posicionamento, memória, articulação denominacional, pressão institucional, governo institucional que exerce sobre as pessoas, etc, etc, etc. O Evangelho de Jesus é extremamente simples. O que é o Evangelho de Jesus? É o poder de Deus para a transformação do entendimento disponível para todo aquele que crê. Só precisa ouvir o que ele está dizendo, como ele está dizendo. E quando a graça de Deus se revelou para nós, a Bíblia diz que a graça de Deus se revelou para nos ensinar a viver. A graça de Deus se revela para nós como uma educadora. A graça de Deus pega eu e você, ogros, brutos, cheirando a peão da vida. Vou te ensinar a viver a vida de Deus a partir do Evangelho de Jesus. A Epístola de Tito diz assim: dois, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, para nos ensinar, ensinando-nos, renunciando à impiedade
e as concupiscências mundanas, para que possamos viver neste presente século de forma sóbria, justa e piedosa. A graça de Deus vem para nos ensinar a ser gente da natureza de Deus, de forma sóbria, de forma justa, de forma piedosa. A graça de Deus vem e o Evangelho é inabalável, sim, quando esta graça tem o efeito de nos ensinar a viver neste presente século e não na eternidade. Oh, bendito seja Deus. O Evangelho de Deus, a epístola de Paulo a Tito diz, o Evangelho de Jesus é para que a vida de Deus apareça através de nós, da forma mais pura, da forma mais real possível. E enquanto eu ministro isso, eu estou ministrando individualmente para todos os conflitos que envolveu o casamento, que envolveu família, que envolveu criação de filhos, que envolveu sociedade, que envolveu qualquer tipo de mesa, aonde a natureza de Deus deveria estar, de forma sóbria, de forma justa, de forma piedosa, mas por causa de um evangelho segundo o intestino das pessoas, se imprimiu uma violência que divorciou, que matou, que separou, que violentou e fez com que pessoas sequer desejassem voltar para a igreja um dia. Nunca entenderam este evangelho, nunca entenderam esta graça. Come, bebe suquinho, entendeu? Ou vai dizer para alguém, ih, rapaz, o pastor mandou todo mundo embora, quarta-feira. A graça te ensina a viver. A exemplo dos judeus intelectuais de alto nível de construção e raciocínio, peões brutos cheirando a peixe, vou ensinar vocês a viver. Vou ensinar vocês a transportar Deus e vida de Deus de forma justa, de forma sóbria, de forma piedosa. Porque isto é graça de Deus. E é para viver nesse tempo, é para viver nesse século. E eu começo a concluir dizendo que faz sentido agora as palavras de Paulo quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12. Hoje apertou um pouco mais, pastor Dival. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Disposto a te obedecer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, a culpa é sua. Você fica lutando essas lutas do lado de fora que não te favorecem em nada. Você já vai ter vitória sobre essas lutas que estão do lado de fora, mas as grandes lutas estão dentro de você. Você tem que resolver a sua maneira de pensar sobre a vida e sobre as coisas. Ele escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5: destruindo toda altivez,
destruindo todo pensamento, destruindo toda essa ideia maluca de evangelho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de Deus. E leve a sua mente cativa a Cristo. O evangelho poderoso, autêntico, genuíno de Jesus é uma arma poderosa para a destruição de pensamentos e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Só o evangelho de Jesus, genuíno, puro e simples, tem o poder de destruir da nossa mente, de tirar da nossa mente tudo aquilo que nos separa do que é justo, do que é sóbrio, do que é piedoso. Eu vou continuar quarta que vem. Vamos ficar de pé. Pastor, o que eu faço agora? O bom sinal é que você veio. Se você veio, não é repreensão, é alerta. O Senhor está dizendo: justa, de maneira sóbria, de maneira piedosa, porque o evangelho nos ensina a viver. E não interprete. Então o Senhor está dizendo que a minha experiência não conta com Deus? Conta, porque é uma realidade, você viveu, mas não define a expressão da verdade que Ele é. Então não confunda as coisas. É porque eu tenho a minha experiência com Deus. Existe, aconteceu, é real, mas não é a doutrina, para a base do evangelho que é dele. Então não use ela como pretexto para romper com relacionamentos, para romper com sociedades boas, para romper com coisas nobres, para romper, para destruir, para perseguir. Não tome partido, é a sua dor, foi a sua experiência, é real, aconteceu, amém. Eu vou falar semana que vem aonde o diabo se mete nessa relação. Aonde o diabo se mete nessa relação. Por que que ele é o pai do engano? É o vácuo, é o espaço que existe entre a mentira e a verdade. Ele entra aqui e te confunde. O que você tiver que fazer, venha quarta que vem. Fecha os teus olhos um pouco. De repente cabe bem um arrependimento. Talvez você pode dizer: Senhor, eu me arrependo da forma que eu pensei. Talvez você pode dizer: Senhor, obrigado por esta palavra. E eu sei que eu só estou ouvindo ela porque o Senhor me ama. Pode parecer complexo, mas é simples. Sabe para onde Ele te trouxe agora? De volta para a mesa. Vamos voltar para a mesa e vamos entender por que eu te salvei, por que eu te gerei, por que eu te amei, por que eu me entreguei por você. Vem para a mesa comigo. Queima o dia. Diga: nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobe o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobe o lugar de honra. Coloque as duas mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Diga: querido Jesus,
Eu me arrependo de todas as vezes que eu achei que eu entendi a mesa, que eu entendi o Evangelho. Diga: Jesus, se ainda há tempo, imprime em mim a verdade do teu Evangelho. Que a tua graça me ensine. Jesus, com justiça. Jesus, de maneira sóbria. Jesus, com piedade e misericórdia. Ensina-me o teu Evangelho inabalável. Se você acredita nesta palavra, receba o que do céu está sendo liberado sobre a sua vida agora. Somos uma casa, somos uma família espiritual em um Evangelho inabalável. Uma igreja para sarar a cidade de Marlborough. Uma igreja para sarar New England. Uma igreja para sarar Massachusetts. Uma igreja para profetizar aos Estados Unidos. Que ainda há igreja, que ainda há remanescentes do Evangelho inabalável. O levacantura mochei. Lugar de honra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, bom descanso. Nos vemos domingo. Até lá.